Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta Apostólica Desidério Desideravi do Santo Padre Francisco, dada em 2022, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Quinta parte. Ponto 52. Entre os gestos rituais que pertencem a toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de importância absoluta. Várias vezes é expressamente prescrito nas rúbricas. Toda a celebração eucarística é imersa no silêncio que precede o seu início e marca cada instante do seu desenvolvimento ritual. Efetivamente, está presente no ato penitencial, após o convite à oração, na liturgia da palavra, antes das leituras, entre as leituras e após a homilia, na oração eucarística, depois da comunhão. Não se trata de um refúgio onde esconder-se para um isolamento intimista, quase sofrendo ritualidade como se de uma distração se tratasse. Um tal silêncio estaria em contradição com a própria essência da celebração. O silêncio litúrgico é muito mais. É o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo, que anima toda a ação celebrativa. Por esse motivo, muitas vezes constitui o ápice da sequência ritual. Precisamente porque é símbolo do Espírito, tem o poder de exprimir a sua ação multiforme. Assim, retomando os momentos que acima recordei, o silêncio move ao arrependimento e ao desejo de conversão. Suscita a escuta da palavra e a oração. Dispõe à adoração do corpo e do sangue de Cristo. Sugere a cada um, na intimidade da comunhão, o que o Espírito quer realizar na vida para nos conformar ao pão partido. Por isso, somos chamados a realizar com extremo cuidado o gesto simbólico do silêncio. É nele que o Espírito nos dá forma. Ponto 53. Cada gesto e cada palavra contém uma ação precisa, que é sempre nova, porque encontram um instante sempre novo da nossa vida. Explico o que quero dizer com um exemplo simples. Ajoelhamo-nos para pedir perdão, para vergar o nosso orgulho, para entregar a Deus o nosso pranto, para suplicar uma intervenção sua, para lhe agradecer um dom recebido. É sempre o mesmo gesto que diz essencialmente ao nosso ser pequenino diante de Deus. Todavia, feito em momentos diferentes do nosso viver, plasma a nossa interioridade profunda, para depois se manifestar exteriormente na nossa relação com Deus e com os irmãos. Também o ajoelhar-se deve ser feito com arte, quer dizer, com uma plena consciência do seu sentido simbólico e da necessidade que nós temos de exprimir com este gesto o nosso modo de estar na presença do Senhor. Se tudo isto é verdade para um simples gesto, quanto mais não o será para a celebração da palavra? Que arte somos chamados a apreender ao proclamar a palavra, ao escutá-la, ao fazê-la inspiração da nossa oração, ao fazê-la tornar-se vida? Tudo isto merece o máximo cuidado, não formal, exterior, mas vital, interior, porque cada gesto e cada palavra da celebração, expresso com arte, forma a personalidade cristã de cada um e de cada comunidade. Ponto 54. Se é verdade que a ars celebrandi diz respeito a toda a Assembleia que celebra, é igualmente verdade que os ministros ordenados a devem cuidar com especial cuidado. Ao visitar as comunidades cristãs, reparei, muitas vezes, que o seu modo de viver a celebração está condicionado para o bem e, infelizmente, também para o mal, pelo modo como o seu pároco preside a Assembleia. Poderia dizer-se que há diversos modelos de presidência. Eis uma possível lista de atitudes que, embora sendo opostos entre si, caracterizam a presidência de modo certamente inadequado. Uma rigidez austera
ou uma criatividade exagerada, um misticismo espiritualizante ou um funcionalismo prático, uma precipitação apressada ou uma lentidão acentuada, um descuido negligente ou uma excessiva minúcia, uma excessiva afabilidade ou uma impassibilidade hierática. Apesar da variedade desta amostra, penso que a inadequação destes modelos de presidência tem uma raiz comum. Um personalismo exagerado do estilo celebrativo que, por vezes, manifesta uma mal disfarçada mania do protagonismo. Isto torna-se ainda mais evidente quando as nossas celebrações são transmitidas em rede, o que nem sempre é oportuno e sobre o qual devemos refletir. Entendamo-nos, não são estas as atitudes mais frequentes, mas não é raro que as assembleias sofram com estes maus tratos. Ponto 55. Muito se poderia dizer acerca da importância e delicadeza do ato de presidir. Em várias ocasiões me demorei sobre a tarefa exigente de fazer a homilia. Limito-me, agora, a algumas considerações mais amplas, querendo sempre refletir convosco sobre como somos formados pela liturgia. Penso na normalidade das missas dominicais nas nossas comunidades. Refiro-me, portanto, aos presbíteros, mas, implicitamente, a todos os ministros ordenados. Ponto 56. O presbítero vive a sua típica participação na celebração em virtude do dom recebido no sacramento da ordem. Esta especificidade exprime-se precisamente na presidência. Como todos os ofícios que é chamado a desempenhar, não se trata primariamente de uma tarefa que lhe é confiada pela comunidade, mas antes da consequência da efusão do Espírito Santo, recebida na ordenação que o habilita para essa tarefa. Também o presbítero é formado pelo seu presidir a assembleia que celebra. Ponto 57. Para que este serviço seja bem feito, com arte, precisamente, é de fundamental importância que o presbítero tenha, acima de tudo, uma viva consciência de ser, por misericórdia, uma especial presença do ressuscitado. O ministro ordenado é ele próprio uma das modalidades da presença do Senhor que tornam a Assembleia Cristã única, diferente de qualquer outra, conforme está no Sacrosanctum Concilium, número 7. Isto dá espessura sacramental, em sentido amplo, a todos os gestos e palavras de quem preside. A Assembleia tem o direito de poder sentir nesses gestos e nessas palavras o desejo que o Senhor tem, hoje como na última ceia, de continuar a comer a Páscoa conosco. O ressuscitado é, portanto, o protagonista. Não o são, seguramente, as nossas imaturidades, que procuram, assumindo um papel e uma atitude, um modo de se apresentar que não podem ter. O próprio presbítero deve ser absorvido por este desejo de comunhão que o Senhor tem para com todos. É como se estivesse no meio, entre o coração ardente de amor de Jesus e o coração de cada fiel, objeto do seu amor. Presidir à Eucaristia é submergir-se na fornalha do amor de Deus. Quando nos é dado compreender, ou até só intuir esta realidade, já não precisamos de um diretório que nos imponha um comportamento adequado. Se precisamos dele, é pela dureza do nosso coração. A norma mais alta e, portanto, mais exigente é a própria realidade da celebração eucarística, que seleciona palavras, gestos, sentimentos, levando-nos a compreender se são ou não adequados à função que devemos desempenhar. É evidente que também isto não se improvisa. É uma arte. Requer do presbítero aplicação, isto é, uma frequência assídua do fogo de amor que o Senhor veio trazer à terra, conforme Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 49.
Ponto 58. Quando a primeira comunidade parte o pão em obediência ao mandato do Senhor, falam sob o olhar de Maria, que acompanha os primeiros passos da Igreja. Unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. A Virgem Mãe vela sobre os gestos do seu filho confiados aos apóstolos, tal como, depois de ter acolhido as palavras do anjo Gabriel, guardou no seu seio o Verbo feito carne. Assim, a Virgem continua a guardar no seio da Igreja aqueles gestos que fazem o corpo do seu filho. O presbítero que, em virtude do dom recebido com o sacramento da ordem, repete estes gestos, é guardado no seio da Virgem. Será preciso ainda uma norma para nos dizer como nos devemos comportar? Fim da quinta parte. Papa Francisco.